Reis 19, 9. Vamos lá. Glória a Deus. 1 Reis 19, 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu tava na sexta-feira ali na ministração do apóstolo Ron, na igreja do pastor Abílio, quando o Senhor me falou sobre essa palavra, né? Na sexta à noite, aí no sábado eu acordei de manhã para poder ler a Bíblia, né? E depois eu li, já estou no livro de Marcos agora de novo, né? E no Antigo aqui Testamento eu estou em Reis 14, mas o Senhor ardeu no meu coração para procurar essa palavra para poder compartilhar com vocês. E ela fala de sair do buraco, sair da caverna, sair de uma situação que o crente ele entra, né? Eu quero meditar com vocês com isso. Amém? É 1 Reis 19, 9. Aleluia. Tá? Glória a Deus. Vamos ler. Ali entrou numa caverna e passou a noite. 1 Reis 19, 9. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meola, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. As Escrituras, a palavra, ela foi nos dada como um presente divino para guiar os nossos passos. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho de entender que a Bíblia, ela é um guia para mim, ela é um direcionador para a minha vida. Ela me traz informações celestes, ela me mostra a cultura do céu, ela me capacita a entender a vontade de Deus. Só que a Bíblia também é um livro histórico, no sentido que descreve a história do povo de Israel, e não somente do povo de Israel, mas de muitos personagens bíblicos que tiveram as suas próprias experiências com Deus. E a Bíblia ela descreve essas informações mostrando acertos e mostrando erros. E ao mostrar os erros, ela de certa forma fala para mim e para vocês, ó,
não siga esse caminho, porque vocês também sofrerão como essa pessoa sofreu. E quando ela nos mostra os acertos, ela está nos dando um direcionamento, dizendo em outras palavras, se nós, de certa forma, seguirmos o princípio que essa pessoa também adotou, nós seremos vitoriosos, ou teremos o favor divino, e seremos alguém que vai vencer essas situações que surgem no decorrer das nossas vidas. Logicamente que cada pessoa, em cada momento da história, ela tem uma realidade, ela tem uma forma de ser e também expressa-se em cada tempo uma cultura ou uma maneira de viver, mas a Bíblia, ela não se atém, não faz com que eu e vocês tenhamos de se situar naquele momento histórico, diferente do nosso momento histórico, o exemplo atual. Nós vivemos em um período de muita tecnologia e dentro das Escrituras nós não vivemos, nós não vislumbramos dentro dos personagens bíblicos e de suas histórias o exemplo, a tecnologia que nós temos hoje. Só que o modus de vida, o relacionamento interpessoal ou o relacionamento pessoal, ele praticamente ele é o mesmo. E a Bíblia, ela nos põe em princípios, ela mostra para nós virtudes, ela nos mostra princípios de um tempo, para que dentro desse princípio nós possamos crescer, desenvolver e tomar decisões. Por que eu estou falando isso? Porque alguém pode falar, mas a história está muito distante, naquela época era de uma forma, hoje não é dessa mesma maneira. Não é da mesma maneira o sentido de vivência, o sentido de cultura, o sentido de tecnologia, mas a base e o andar da carruagem, ou seja, a forma de vida, praticamente é a mesma. Existem princípios que são imutáveis, princípios, irmãos, que são iguais em todo lugar. O que muda é apenas a cultura. O que muda é o período tecnológico. O que muda é uma situação de um povo e até mesmo a língua se difere. Porque aqui no Antigo Testamento nós temos o quê? A língua hebraica com o aramaico. No Novo Testamento, o grego. São línguas distantes da nossa. Entretanto, apesar de nós, irmãos, falarmos a língua portuguesa, nós sabemos que a ideia central, os princípios, nós podemos captá-los, porque a palavra do Senhor, ela é eterna e ela nos ensina princípios importantes para quê? Para que a gente possa crescer e desenvolver a nossa fé, a nossa proximidade diante de Deus e aprender com a sua palavra. Diante dessa explicação, aí a gente olha agora para o nosso contexto e a história que nós lemos do profeta de Deus, Elias. Um homem diferenciado dentro de toda a história da humanidade. Ele e também outro homem, cujo nome é Enoque, foram pessoas premiadas de não passarem pela morte e serem arrebatadas. A palavra arrebatamento ou arrebatado significa ser tomado. Elias e Enoque foram tomados do nosso mundo e levados para o mundo espiritual, ou seja, para o mundo divino, aonde estão os anjos, aonde está o trono de Deus. E hoje ambos vivem com Deus. Tiveram, logicamente, com o seu corpo mudado, transformado. Eles agora têm um corpo diferenciado. Porque, segundo as Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, ali, já chegando na parte final, a partir do versículo 50, onde vai falar do arrebatamento, mas vai dar um esclarecimento sobre o que é o nosso corpo efêmero, nosso corpo mortal. Ali diz que a carne e o sangue não podem herdar o quê? A imortalidade. Não pode herdar o quê? O que é celeste. Por isso nosso corpo vai ser transformado num corpo de glória. Então nós entendemos que Elias e Enoque tiveram um corpo mudado ou transformado num corpo glorioso para hoje em dia poder estar usufruindo das benesses celestes, ou seja, estando no céu de Deus. Então, Elias é um homem diferenciado, recebeu um chamado, ele é um profeta. O profeta é alguém que ouve a voz de Deus e retransmite para o povo. Então, Elias teve um chamado para ser profeta. E Deus colocou ele para
atuar o seu ministério profético em meio a um tempo em que Israel, como nação, estava declinando-se espiritualmente. Aqui já não existe a nação de Israel na totalidade das 12 tribos. Nós sabemos que por causa dos erros de Salomão, Roboão, seu filho, tomou decisões erradas, e aí Deus retirou de Roboão, filho de Salomão, as 12 tribos de Israel. Apenas deixou ele com 2 tribos. Ele passou a ser rei de Judá e Benjamim, porque Benjamim tem a capital da antiga capital de Israel, onde hoje se situa Jerusalém. Então, Jerusalém, sendo da tribo de Benjamim, Deus permitiu que Roboão ficasse apenas com Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos passaram a ser governadas por um homem que tomou uma decisão erradíssima na sua vida, que foi se distanciar de Deus. Qual era mesmo o nome desse homem? Jeroboão, isso. E Jeroboão, ele se distanciou, acabou falecendo, morreu, perdeu a bênção de ser rei, os seus descendentes também perderam a bênção de ser rei, e foram sendo trocados reis até chegar essa época de Elias. Elias aqui, ele está ministrando uma nação em declínio espiritual, cujo rei, a Bíblia nos revela o nome, que é Acabe, esposo de uma mulher chamada Jezabel, que dentro das escrituras sagradas é uma referência de uma mulher contrária à verdade divina, uma mulher opositora dos princípios bíblicos, uma mulher que é descrita como uma rainha idólatra e geradora de idólatras. Ela não era apenas uma mulher idólatra, ela gerava outros idólatras. Ela levava uma nação na presença de Deus, que era a nação de Israel, a ser uma nação distante de Deus. E tanto é que após a sua morte, ela é relembrada, ela até é tomada como figura de erro em Apocalipse, numa das igrejas ali, se eu não me engano, é Éfeso, numa das igrejas ali de Apocalipse, ela é tomada como referência de alguém que distancia aqueles que estão na presença de Deus para serem idólatras e serem pessoas promíscuas sexualmente. E essa mulher aqui, ela é uma opositora da verdade ou da obra de Deus, e ela quer que Israel continue se declinando, porque o declínio espiritual do povo de Deus gera a sua destruição. Consequência de Israel, quando eles chegou no ápice do seu declínio, eles foram derrotados numa guerra, e eles foram, como Judá futuramente seria, né, foram transportados para outra nação. A nação assíria levou eles cativos para outro lugar, e eles foram dispersos. Mas dentro da história bíblica, nós estávamos falando acerca do nosso irmão e profeta Elias. Elias, ele teve um chamado da parte de Deus para ministrar a Israel. Como eu e vocês temos um chamado de Deus para fazer o que, irmãos? Para falar de Cristo, para ajudar pessoas, porque nós estamos vivendo num mundo em declínio. Quando nós lemos aqui o Novo Testamento, a Bíblia é bem clara quando afirma para mim e para vocês que o nosso mundo jaz aonde? Jaz no maligno. Ou seja, o nosso mundo está se movendo debaixo do que, irmão? Do poderio do maligno, da ação de Satanás. Esse Satanás que aparece para Cristo no capítulo 4 de Lucas, e num instante de tempo, o que ele faz, irmãos? Ele mostra a glória do mundo. O nosso mundo, esse mundo que nós vivemos, ele possui uma glória efêmera, mas possui uma glória. Ele tem o que, irmãos? Status. O nosso mundo tem poder. Ele tem o dinheiro que capacita o homem a fazer praticamente tudo o que ele quiser. Esse mundo nosso tem, irmão, uma forma de ser e de agir que traz, irmão, poder para quem tiver acesso a ele. E Satanás, ele chega para Jesus, mostra num momento, num instante, toda a glória do mundo e fala para Cristo: se você prostrar-se diante de mim e me adorar, eu vou te dar a glória do mundo. Só que ele traz uma revelação sobre como que ele pode dar a glória do mundo para alguém. E ele fala assim: porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Quem foi que entregou a glória do mundo?
Quem que foi entregou o poder sobre esse mundo para Satanás? Adão e Eva. No momento que eles caem, eles repassam a autoridade que eles receberam de Deus para o arqui-inimigo de Deus e o arqui-inimigo do ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus. E aí, irmãos, começa toda, irmãos, essa história que nós conhecemos da queda do homem até a restauração. E aí, irmãos, nós vemos dentro desse conceito que nós estamos lendo, que nós acabamos de ver, dentro da história do mundo, o Senhor ali trabalhando a favor do povo dele, mas essa oposição, isso querendo destruir o povo de Deus, os projetos de Deus. E Israel, ele está ali, irmãos, nesse declínio, e Deus levanta pessoas para poder falar sobre a palavra dele, para trazer ajuda para aqueles que estão precisando. E dentro dessa comparação, cada um de nós também temos aí a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para ajudar quem está caído, para levar pessoas a estarem na presença de Deus e desenvolver o chamado. Porque assim como Elias, ele teve um chamado, qual foi o chamado de Elias? Ser profeta para Israel. E ele, dentro desse chamado, permitiu que Deus desenvolvesse esse chamado dele e ele pudesse falar a Israel aquela mensagem de arrependimento, de retorno, e ele foi fazendo a obra de Deus. Agora, comparando comigo e com vocês, qual é o chamado de Deus na sua vida? Alguns aqui foram chamados para o pastorado. Ó, o pastor Paulo aqui, chamado para o pastorado. Outros chamaram para ser mestres, para ensinarem. Outros para evangelizarem. Outros para poderem profetizar também, serem profetas. Tem o chamado apostólico, mas tem o chamado de servir. Tem pessoas que Deus colocou para estar no diaconato, pessoas que Deus chamou para fazer a obra do Senhor de outras formas e de outras maneiras. Ou seja, para pregar a palavra, para cuidar bem da sua casa, para poder ajudar a obra de Deus, sendo dizimista e ofertante, sendo um homem e uma mulher que faz aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Pronto, bênção de Deus, chamado. Mas todas as pessoas que são chamadas, no momento que elas forem exercer o seu chamado, não pense que exercer chamado dentro da vontade de Deus vai gerar alegria para as trevas. Não, as trevas se levantarão contra o chamado de todo homem e de toda mulher. Tem uma coisa que parece ser simples, mas na verdade não é. Um exemplo, a pessoa que recebeu a virtude ou a oportunidade de formar um lar, a virtude ou a oportunidade de ser pai e ser mãe, o que Deus entregou para essa pessoa? Para o homem, a responsabilidade de ser o provedor, a responsabilidade de ser o sacerdote da casa. E para a mulher, para ser auxiliadora, para ser também a mulher que vai guiar os filhos diante de Deus também, aprender as coisas do Senhor e vai exercer o quê? A oportunidade de trazer a sua família para a presença do Senhor, para profetizar a minha casa, uma extensão do reino dos céus, trazer a glória dos céus para a terra. Parece uma coisa simples demais, mas não é. Por que não é? Porque o diabo não quer que uma família glorifique a Deus. Ela não quer que um homem possa ser o sacerdote e exercer o papel de guia da família para poder servir ao Senhor. Ele não vai querer que a mulher, dando à luz, salve-se a si mesmo, salve a sua família, guiando seus filhos dentro da vontade e da palavra de Deus. Ele vai lutar para destruir o lar e a família. Mas o que o homem e a mulher vai fazer? Vai exercer o seu papel, buscando o Senhor, se dedicando para poder cumprir o seu papel dentro da sua casa, dentro do trabalho. Talvez você pense, Deus me colocou naquele lugar para eu ganhar dinheiro, para me encher o bolso de grana. Talvez você pense que você está unicamente no local de trabalho para ter o sustento, a sua alimentação, as condições de você pagar a sua água, a sua luz, o seu aluguel, de você pagar as suas contas, o seu cartão, o seu carnê, não sei. Talvez você pense isso, mas eu quero esclarecer você que embora Deus abriu essa porta para você ter a provisão das suas situações financeiras,
Aquele lugar que Deus abriu a porta para você é um local onde você possa, o que, irmãos? Exercer o papel que Deus te escolheu, que é representante do reino. Quando você lê 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, você recebe a revelação que você é uma nova pessoa. Corretíssimo. Quem está em Cristo é uma nova pessoa. Tudo se fez novo. Só que a partir do versículo 18, você começa a entender algo especial, que é o ministério da reconciliação. Ali diz que eu e vocês, nós estávamos brigados com Deus, mas houve uma reconciliação entre nós e Deus através do Evangelho. Palavra reveladora, nós fomos reconciliados. Só que ali diz que nós recebemos da parte de Deus algo também especial, que é o ministério da reconciliação. E, dependendo da tradução, está escrito que eu e vocês fomos constituídos como embaixadores. A palavra embaixador significa representante de uma nação. No caso nosso, representante da nação celeste. Representante de quem? Do reino de Cristo, da glória de Cristo. Isso significa que aonde eu estou, o reino dos céus está sendo demonstrado para as pessoas. Por isso a importância de termos proximidade de Deus. Agora imagine, você como representante do reino, se colocando para revelar o reino, manifestar o reino para as pessoas, a oposição maligna há de se levantar. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele vai olhar para você e vai falar, não pode representar o reino. Porque se ele revelar o reino para as outras pessoas, se ele se demonstrar como embaixador, ele vai levar o ministério do embaixador do céu. Qual é a representação das embaixadas terrenas? Quando a embaixada terrena ela é aberta, lá o embaixador ele tem a missão de o quê, irmão? De possibilitar o comércio entre nações, na verdade. Se tiver algum conflito, é lógico, ele vai fazer a ponte para que o conflito seja desfeito. Mas geralmente, a maior preocupação de um embaixador é poder fazer comércio, ou seja, facilitar a compra de produtos entre a sua nação e a outra nação. Os produtos que a sua nação produz, mas também comprar produtos essenciais para a sua nação. Geralmente, o papel maior de um embaixador é facilitar o trânsito comercial entre as nações. Só que quando eu penso no embaixador do céu, em relação aqui à terra, o que o embaixador do céu ele faz? Ele tem a possibilidade de fazer uma transação especial. Qual que é, irmãos? A transferência de reino das pessoas. Porque quem está fora de Cristo, quem está em Adão, quem está caído, não pertence ao reino celeste. Então ele está no reino das trevas, caminhando para a destruição eterna. Só que nós sabemos que a intenção de Deus é nos transportar do domínio das trevas para o reino do amor do Filho. Então o embaixador, o que ele é, irmão? Ele é a chave que vai possibilitar o trânsito das pessoas do reino das trevas para o reino do amor do Filho. Então Satanás ele vai lutar de todas as maneiras para que o embaixador não seja visto pelas pessoas, para que o embaixador não consiga exercer o papel de retorno das pessoas para Deus. E o que isso tem a ver com Elias? Tudo. Porque Elias, dentro da sua chamada, ele vai exercendo a chamada com poder, com graça, com misericórdia, vai fazendo a obra de Deus, ele vai ali, irmão, lutando contra as trevas, falando do amor ali, de Deus por Israel, ajudando eles, irmão, a ser restaurados. Quando você vai lendo aqui no capítulo 18, irmãos, o que Israel está acontecendo? Israel está adorando Baal, mas já chega Elias e fala, se Baal é Deus, adore Baal, mas se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Vamos fazer agora uma disputa de deuses. Eu vou revelar para vocês que o Deus de Israel é maior do que o Deus Baal. Ele chega e fala, quantos são os profetas de Baal? Aí ele fica sabendo, 400 profetas de Baal. Só que não tem só os profetas de Baal, tem os profetas de uma deusa chamada Aserá, ou Acera, e são mais 750 profetas. Ele falou, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma prova, nós vamos levantar altares, vocês vão levantar um altar para o Deus de vocês, e eu vou levantar o altar para o Deus verdadeiro, só que ninguém vai colocar fogo. Nós vamos colocar o sacrifício e vai vir fogo do céu. E quem for o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal e Acera fazem lá o altar, clamam, pulam, fazem cambalhotas, choram, gritam.
pegam facas, navalhas, cortam o seu corpo, derramam sangue como sacrifício. O derramamento de sangue para demônios é algo terrível, sela a vida das pessoas e envolve o mundo espiritual em algo que é terrível, abrindo portais para a realização de coisas das trevas. Entretanto, no embate contra Deus, não é assim que acontece. Embora eles tenham tentado abrir vários portais derramando sangue, eles não conseguiram abrir portal nenhum e não caiu fogo do céu de jeito nenhum. Nem faísca aconteceu naquele lugar. Mas quando Elias, ele faz ali a restauração do altar de Deus, quando ele coloca o novilho lá em sacrifício, ele parte, coloca ele em pedaços sobre a lenha e ainda faz um oferecimento em tempos de grande seca, que eles já estavam há 3 anos e meio sem água, sem chuva do céu. Ele fala para encher, ele faz uma vala, né, ao redor do altar, e ele encharca de água lá o novilho do sacrifício, e encharca a vala também de água, e ele faz uma oração e cai fogo do céu. A Bíblia Sagrada diz que o fogo consome o altar, consome o sacrifício, lambe a água que está em todo torno do altar e também na vala, e faz o povo gritar: só o Senhor é Deus. Projeto, poder, glória, unção. E ele ainda olha para o rei e fala: não vai ficar só nisso não, eu vou orar e vai chover. E ele ora, irmãos. Ele põe a testa no chão. Depois Jeremias, inspirado, né? Ele chega e escreve: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Gente, tem momento que para Deus dar vitória para a gente, o que a gente tem que fazer? Botar o testão no chão, o narizão no chão, literalmente colocar e se humilhar, se prostrar, clamar para ter vitória. E Elias clama 7 vezes, ele pede para o seu discípulo ir olhar, e quando ele vai indo na montanha, ele olha, vê o que, irmãos? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele entende que o milagre está prestes a acontecer. E aí o que acontece, irmãos? Ele chega para o rei e fala: ó, aparelha o teu carro e ó, vai para Jezreel lá correndo, porque senão você vai ser encharcado, vai vir um temporal, vai vir uma chuva sobrenatural. E o rei, irmão, monta ali na sua carruagem e começa, ó, bater nos cavalos, e os cavalos vão correndo. E aí acontece outra coisa sobrenatural. O Espírito de Deus vem sobre Elias, enche a vida dele e ele começa a correr, irmãos. E ele corre à frente dos cavalos. Aí eu fico pensando, irmãos. Você vê que é coisa de Deus, né? Para o homem normal é loucura o cara correr mais do que um cavalo. Depois aí alguém me fala aí qual que é a velocidade do cavalo, porque geralmente o ser humano não consegue superar um cavalo, Angélica, correndo. Mas ali Elias supera a carruagem. Se não me engano, um carruagem devia ter uns 2 cavalos, mais ou menos. Ou 4? Então, 4? Imagina. E aí, ó, ele correndo na frente, fazendo a obra de Deus. Aí a gente vê. Quando a gente chega olhando essas histórias, o que você conclui? Elias, homem de Deus. Você conclui Elias, pessoa cheia de fé. Pessoa que Deus está trabalhando na vida, que Deus levantou para fazer a obra. Um homem, irmãos, que manifesta a glória de Deus. E aqui dentro desse ponto bíblico, ele é uma clara referência a mim e vocês. Porque a gente sabe que existem momentos na nossa vida que a gente está no ápice de fé. Momento que a gente ora mais, momento que a gente jejua mais, momento que a gente lê a Bíblia mais, momentos de, vamos dizer, a gente está com uma tocha acesa na glória de Deus. Quem olha para mim ou para vocês em certos momentos da nossa vida, nós estamos pingando azeite. Azeite é referência do Espírito Santo. Vamos dizer, estamos mergulhados no azeite. E aí Elias está com toda a pompa fazendo a obra de Deus. Só que o que acontece, irmãos? O embate dele é contra as trevas.
E aí, irmãos, depois de ter feito tudo isso, pensa só, irmão, no homem que ora e cai fogo do céu, irmão. Imagine, um homem ora e daqui a pouco o céu se enche de nuvem e começa a chover. Um homem, ele faz uma oração, aí o Espírito Santo enche a vida dele, ele corre mais do que cavalos. Imagine, irmão, o cara correndo a mais de 60 por hora, vamos dizer assim. Eita! Mas não é daqui, irmãos, a outros que 100 metros. Não, ele corre, irmãos, lá durante um período bom de tempo. Satanás se levanta, irmãos, se apodera de Jezabel, representante das trevas naquele momento, rainha em Israel, ou seja, autoridade espiritual das trevas. Ela ali é uma representação clara de um principado. E quando a gente olha para principado dentro das Escrituras, e eu estou falando agora de uma referência espiritual, eu estou olhando para as Escrituras, estou vendo uma autoridade altíssima das trevas que agora fala, já que eu perdi 750 profetas adoradores das trevas, já que você fez o povo de Israel se voltar para Deus em adoração, já que você derramou chuva, já que você está mostrando para as pessoas que existe um Deus verdadeiro, e no caso o meu Baal, a minha Acera ou a minha autoridade não é algo espiritualmente bom, agora eu vou dizer para você, eu vou te enfrentar pessoalmente, e agora você vai ver, eu vou te matar. Satanás encarnou na mulher e mandou um recado, não foi nem pessoalmente, irmão, recebeu o recado de outra pessoa, ou de uma carta, e Satanás falou, eu vou te matar. Irmãos, quando ele leu lá, ou ouviu Satanás falando, eu vou te matar, veio uma flecha inflamada no coração de quem? De Elias. Mesmo sendo um homem de Deus, uma flecha entrou no coração dele e gerou na vida dele medo. Gerou na vida dele agora, irmão, uma visão diferenciada dos acontecimentos espirituais. Ele que estava com a sua visão espiritual totalmente aberta, ele recebeu uma flecha inflamada que obscureceu o seu coração, a sua mente, tirou o foco dele do céu, fez com que ele, irmãos, tivesse medo. Fez com que Elias, irmãos, saísse num momento da vida dele, do projeto que Deus tinha estabelecido para ele. E Elias decidiu, irmãos, se esconder. Decidiu, irmãos, ir para uma caverna, distante da nação de Israel, porque ele vai para o Monte Horebe, ele vai para o Monte de Deus, que se situa onde, irmão? Na península do Sinai, que pertence não a Israel, mas pertence ao Egito. Ele sai da nação de Israel, ele sai correndo, ele até recebe a ajuda de Deus. Lá, o anjo dá para ele comida, ele anda 40 dias e 40 noites, ele recebe um auxílio sobrenatural, mas para onde que ele vai? Ele vai se enfiar dentro de uma caverna. Tanto é que o versículo 9, nós lemos, ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E agora eu quero, com vocês, pensar sobre entrar na caverna por vontade própria, estar na caverna com um pensamento conturbado, sem estar com a direção plena de Deus. O que isso significa para mim e para vocês? Sair do propósito por um período de tempo. Porque, irmãos, imagine, ele no ápice da fé fazendo milagres, ele recebe a seta e ele cai. Por que eu falei que é uma referência? Porque às vezes, irmãos, isso acontece comigo e com vocês. Mesmo a gente estando naquele momento bom com Deus, acontece coisas, o diabo se levanta de uma maneira ou de outra e ele quer nos destruir e aquilo parece que vai nos envolvendo e nós permitimos que a seta entre e aí a gente vai saindo do propósito e aí a gente se enfia na caverna. O que é se enfiar na caverna? É deixar os átrios da oração. O que é se enfiar na caverna? É deixar os propósitos de jejum do lado. O que é se enfiar dentro da caverna? É sair daquilo que Deus tem como projeto, se distanciar dentro do reino. Porque Israel, ele vai para o monte de Deus no Sinai. Por que é o monte de Deus? Porque é uma referência de tudo aquilo que Deus fez ali em Israel, no deserto, através de Moisés.
Mas esse monte não está mais situado, irmão, dentro do projeto de Deus. Foi só no período do deserto. Foi só naquela época que Deus deu os 10 mandamentos. O Monte Sinai não é mais referência de aonde que Deus quer que a pessoa viva. Ou seja, Deus não quer que ninguém viva no buraco. E Elias está enfiado no buraco. Não está mais fazendo célula, não está mais fazendo discipulado, não está mais estudando, não está mais crescendo. Está ali, irmão, se preocupando apenas consigo mesmo. Deus não chamou a mim e vocês para se preocuparem somente conosco. Qual é a maior demonstração que Elias só está se preocupando consigo mesmo? Ele está dizendo, Satanás quer minha morte. Oh, grande novidade. Desde quando você foi chamado, a Bíblia diz, o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele sempre quis a sua morte. Ele só não efetuou a sua morte porque Deus não permitiu, e não tem permitido, e não vai permitir. Porque quem é de Jesus, o maligno não toca. Ele tem vontade, mas tocar ele não vai tocar. E ele está lá. Ele quer me matar. Ela quer me matar. Só eu sou crente. A doce ilusão. Mas a gente é limitado. E ele, só eu. Só ficou eu, Diegão. Sou eu, só eu. Ninguém quer saber de Deus. É só eu que quero saber, é isso. Querendo saber de Deus, ir para o lugar onde Deus não mandou, ir para o lugar onde Deus não queria que ele estivesse. E nós vamos entender que Deus não queria que ele estivesse lá, porque Deus manda eles sair da caverna. Porque ele não está dentro mais do propósito, ele está fora do propósito aqui nesse momento. Está depressivo, está doente, sim, está numa situação difícil, mas ele está lá, ó, só eu fiquei, só eu. Os outros quebraram os altares, mataram meus irmãos lá, eu vi alguns caindo. Irmãos, geralmente na guerra a gente vai ver alguém caindo também. Elias ficou decepcionado. Quem não fica decepcionado? Às vezes você fica sabendo que o fulano desviou, que fulano de tal aconteceu, não está mais na presença. Aí você fica pensando, meu Deus, mataram os demônios, derrubaram tal pessoa, vai derrubar eu também. Elias está mais ou menos assim, vão me matar. Aí Deus, irmãos, está vendo lá, Elias dentro lá da caverna dele. Por que é uma referência? Porque Deus está vendo você dentro da sua caverna também. Deus está olhando para você na sua dificuldade. Está vendo você ali pensando que tudo está perdido. Pensando que o diabo é maior do que aquilo que ele é, na verdade. Por quê? Eu estou falando pensando que o diabo é maior. Tem muito crente, irmãos, que pensa que Satanás é maior do que Satanás é. Satanás não é tão grande como ele aparenta ser, não. Ele tem muito gogó, ele tem muito palavra dizendo eu sou o tal, mas ele não é o tal do jeito que ele está falando. Não estou dizendo que ele não tem força, porque a Bíblia revela que ele tem força. A Bíblia revela que Satanás tem poder. A Bíblia mostra que Satanás, irmãos, é alguém de uma autoridade gigantesca. Só que a Bíblia nos diz que ele é uma autoridade com um poder grande, mas limitado. O nosso Deus tem um poder maior do que Satanás. O nosso Deus tem muito mais para mim e para você. E aí, aonde que está a situação? Satanás apavorou Elias, Elias se enfiou na caverna. Aí veio Deus e falou, chegou o momento de você sair dessa situação de desespero. Chegou o momento de você sair da sua caverna, para você continuar a obra que eu tenho contigo, porque eu tenho cuidado da tua vida. Embora você tenha pensado que Satanás poderia te destruir, arrebentar com a tua situação espiritual, arrancar as coisas materiais que você tem, e você estava achando que você ia ficar jogado. É momento de você sair da tua caverna. E Deus, ele chega para Elias e fala, eu quero que você saia da caverna. Só que quando veio uma ministração de Deus,
de saída de caverna. Quando vê uma ministração de restauração de Deus na vida de um homem, de uma mulher, ou seja, de retorno à posição que a pessoa achou que tinha perdido. Porque nós vemos Elias no ápice da fé, e agora ele é derrubado desse ápice da fé, e agora ele está fragilizado, vamos dizer, depressivo, achando que Satanás vai conseguir matar ele está achando que Deus perdeu todo o poder que Deus tinha, ele está numa situação difícil, ou seja, espiritualmente ele está fraquinho. Vem a palavra de Deus: eu quero mudar a sua situação, eu quero levantar você de novo. Sai dessa caverna. Quando vem a palavra sai da caverna, o diabo ouve essa palavra e fala: não tem como eu deixar Deus restaurar ele, ou restaurar ela. E aí a gente vê a manifestação de Satanás querendo impedir o mover de Deus na vida de Elias. E aqui a gente vê um vento forte, a gente vê um terremoto e a gente vê um fogo. 3 manifestações de Satanás querendo desvirtuar Elias, querendo tirar de Elias a bênção. Satanás querendo se fingir de Deus. Porque aqui Deus fala: sai para fora na presença do Senhor, pois o Senhor vai mudar a sua história. Que Elias, eu vou passar aqui, pois o Senhor vai passar. E aí chega Satanás se apresentando, querendo enganar, com um vento forte. E aqui diz que ele veio, separou os montes, migalhou as rochas. Existem coisas que parecem ser Deus, mas não são Deus. Vento, o que é aqui a gente entende? Que os demônios se macumunam, se ajuntam, manipulam, né, uma situação aqui, a natureza, querendo o que? Impedir que Elias receba as revelações de Deus, que Elias receba a oportunidade de sair da cova. Porque se ele sai, ele ia ser jogado novamente para a cova, para o buraco. Ele não ia receber a revelação de Deus. Se ele, irmão, dá ouvidos a quem? A Satanás. Mas a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A Bíblia Sagrada diz que eu e vocês fomos capacitados para ter um relacionamento com Deus. Elias, embora estivesse fraco, irmãos, ele conhecia a voz do Senhor, ele conhecia, ele tinha a capacidade de entender o projeto de Deus na vida dele. Embora ele estivesse fraco, ele sabia que Deus não agia daquela maneira. Embora você esteja talvez fraco espiritualmente, você está começando a entender como Deus age, que Deus quer fazer você retornar para a posição que você achou que tinha perdido. E aí vem vento. E aí vem terremoto. E aí vem fogo. E aqui está escrito: e o Senhor não estava em nenhuma dessas situações. Porque não está dentro do projeto, porque não está dentro da vontade. Por isso, irmão, que quando aparece certo tipo de emprego, você tem de dizer não. Por isso que quando apresenta-se certos convites para fazer algumas coisas, você também vai dizer não. Porque, irmãos, embora se apresentando como se fosse Deus, não é Deus. A pastora tem a experiência de ouvir uma voz e ouvir ali um convite, uma proposta que não era de Deus. No início parecia Deus, mas dentro do coração, porque ela já tinha ouvido a voz de Cristo, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, ela entendeu que não era algo que vinha de Deus. E o que ela fez? Rejeitou. Embora houvesse o que, irmãos? Ali, dentro da proposta, algo que parecia ser agradável, às vezes aos olhos humanos, crescimento, multiplicação e outras coisas mais. Mas não era Deus. E aí, irmãos, por último, o que acontece? Vem um murmúrio e uma brisa suave. Algo diferente. Essa brisa suave, esse murmúrio, uma voz mansa e calma, a voz delicada, a voz de Deus. Lembra? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor.
Elias, ele vê que é o momento da saída. Durante 3 momentos não era o momento de sair ainda da caverna. Embora ele entrou na caverna, porque ele quis, né? Mas para sair da caverna ele não conseguiria sair por ele mesmo. E não era o momento de sair aqueles 3 momentos. Do vento forte, do terremoto e do fogo. Mas chegou o momento de ouvir a voz. E aí o Senhor falou, ó, sai daí, filho. Saia. O que você está fazendo aqui? Em outras palavras, não mandei você estar em caverna. Não mandei você ficar depressivo. Eu não tinha dado autorização para o diabo te matar, não, filho. Geralmente Deus não dá autorização para o crente ser morto, não. A não ser que ele desobedece, igual lá o profeta que foi profetizar para o Jeroboão. E aí Deus falou, não volta pelo mesmo caminho que tu vai morrer. Aí ele vai e volta do mesmo caminho. Aí o que Deus permite? Que ele morra. Mas quando você não está, né, nesse tipo de profeta, você está ali dentro da presença de Deus, meio fora assim, meio desobedientezinho assim, mas não 100% desobediente. Elias aqui não está 100% desobediente, não. Ele está num período difícil da vida dele. Mas Deus chega assim, o que tu está fazendo aí? Aí ele chega e ele é limitado, como eu e vocês somos limitados. O que é ser limitado, irmão? Ser pequenininho, ter a visão não tão clara das coisas. E aí ele chega para Deus e fala, ó, Senhor, eu estou aqui, eu sou zeloso pela tua palavra, é verdade, eu e você. Quem ama Jesus, diga glória. Glória a Deus. Aí ele falou, é verdade, eu te amo, Senhor, eu sou zeloso pela tua palavra. Ó, o pessoal de Israel está tudo rejeitando o Senhor, é tudo desobediente. E ó, Deus, eles se ajuntaram lá, macumunaram com Jezabel, com Acabe, e mataram teus profetas. Todo mundo morreu na espada lá, viu? Aí ele fala, só eu fiquei. E eu tô com medo de morrer. Aí Deus chega para ele e fala, rapaz, tu não foi chamado para morrer, não. Você não vai morrer. Deus falou para ele, você não vai morrer. Você vê que o projeto de Deus para a vida dele era ser arrebatado. Rapaz, eu fico pensando, nós somos da geração do arrebatamento, hein? Oh, aleluia. Tu não vai morrer. E ó, lá de ser bestinha, tu não conhece todas as coisas não, quem sabe de tudo sou eu. Deus que sabe de tudo. Deus falou, ó, eu guardei 7.000 joelhos que não beijaram a Baal. Ou seja, ainda em Israel, você está pensando que tudo aquilo que você fez, que você pregou, daquilo que você agiu, você achou que foi em vão, mas não foi em vão não. Ainda tem 7.000 pessoas que não dobraram o joelho perante Baal. Você pregou, eu te usei, e ainda que você não tinha visto, agora eu estou revelando para você. Você tem fruto lá. Tem 7.000 que não negaram a mim, que não beijaram a Baal. E outra, a obra não terminou. Sai da caverna. Sai da caverna! Porque você vai ungir um rei de uma nação pagã como rei. Eita! Você viu que Deus domina até as nações que são idólatras? Ele falou, você vai entrar lá na Síria e vai ungir Azael como rei. O que Deus disse? Eu sou Senhor de todas as nações, inclusive daquelas que não me seguem, eu posso colocar rei aonde eu quiser. Eu coloco no poder quem eu quero. E Deus falou para Elias, unge aquele cabra como rei lá na nação da Síria. Entra em Israel, você vai ver um soldado chamado Jeú, unge ele como rei. E outra, já que você fica aí chorando as pitangas, eu vou colocar o profeta no teu lugar. Você vai ungir um homem chamado Eliseu, filho de Safate, de Abel Beola. Cada cidade, cada nome, só Jesus. No teu lugar, como profeta. Aleluia. A obra continua. Essa manhã Deus nos chamou para sair da caverna. Qual é a mensagem? Nós já vamos encerrar, que Deus colocou no meu coração. Deus não quer a gente na caverna. Você pode não estar vivendo o maior momento da tua vida espiritual, só que Deus está falando que Deus vai restaurar você para algo novo, que você ainda não recebeu, algo diferenciado para a tua vida.
Elias recebeu uma nova unção naquele momento, uma unção para ele ungir outras pessoas. Aleluia! Até então, Elias não tinha sido comissionado a ungir ninguém. E o que Deus fez ele fazer? Ungir pessoas de outras nações, ungir alguém da nação dele como rei, e ainda ungir profeta também. Deus chamou ele para ser abençoador, e não para ser apenas uma pessoa abençoada. Aleluia. Deus chamou ele para algo novo, e em pouco tempo, ou um tempo depois, ele ainda iria ser arrebatado aos céus, viver algo novo. Deus está te tirando da caverna para você viver algo novo. A mensagem dessa manhã para a tua vida: estou te tirando da caverna para você viver algo novo. Saiba que Satanás não vai te matar como ele queria, ele não vai te destruir como ele queria. Eu estou te tirando da caverna para você viver algo novo. Você vai ungir outras pessoas, ou seja, você vai abençoar outras pessoas e vai receber algo de Deus novo, revelação de Deus nova, algo novo, porque Deus ele tem ainda projeto na tua vida. E debaixo dessa palavra profética, eu quero te convidar para você ficar de pé. Aleluia. Hoje é o dia do Senhor tirar você da caverna. Hoje é o dia de Deus mudar a tua história. Aleluia. De te libertar da seta do demônio. O diabo jogou a seta na tua vida igual chegou de Elias, falando que iria matá-lo e que ele precisava estar dentro de uma caverna. O diabo fez tudo isso para querer te destruir, e ele achava que estava te destruindo. Mas o Deus poderoso, que tirou a seta de Elias, ela tira a seta da tua vida. O Deus poderoso, que mandou Elias sair da caverna, ele está te ordenando a sair da caverna hoje. O Deus todo-poderoso, que capacitou Elias para ungir outros, ele te capacita para também ungir outras pessoas, para poder abençoar outras pessoas, para continuar o projeto de Deus, para levar você a um propósito maior. Elias jamais imaginou que ele iria ungir outros, como ele foi mandado ele ser ali o propulsor, ou aquele que iria ungir Azael, Jeú e Eliseu. Elias nem pensava que ia ser arrebatado. Depois Deus revelou para ele: você vai ser igual a Enoque, você vai ficar do meu lado. Ele não sabia, mas Deus tinha programado algo novo para ele. E esse algo novo foi depois que ele foi comissionado a sair da caverna que ele mesmo tinha entrado. Você entrou na caverna, mas hoje Jesus te tira da caverna. Aleluia. Feche seus olhos. Deus, existe uma palavra profética essa manhã que o Senhor me entregou. Uma palavra de revelação poderosa. Uma palavra, Senhor, de resgate, de restauração, de poder. No nosso meio, Senhor, existem pessoas que entraram na caverna por causa de uma seta de Satanás. No nosso meio tem pessoas que se enfiaram dentro de uma caverna porque Satanás disse que ia matar, que não ia mais essa pessoa se levantar, porque Satanás disse que roubou, destruiu, tomou família, tomou a situação financeira, a saúde. Mas hoje existe uma palavra profética que o Senhor derramou aqui na Igreja Fé. A palavra de resgate. O Senhor falou para Elias: sai dessa caverna. O Senhor impulsionou um poder de saída de caverna. Saída da caverna! Ainda que Satanás veio querer se levantar para que a palavra não se cumprisse, enviando um forte vento, um terremoto e um fogo, o Senhor destruiu as ações de Satanás, e com uma voz suave, a voz linda de Jesus, penetrou no coração de Elias e disse: é tempo de saída, sai da caverna, do poder de Deus, do poder da palavra, sai da caverna! Em nome de Jesus, as cadeias estão destruídas dos pés e das mãos, em nome de Jesus, a prisão está aberta,
as chaves do reino, as chaves de Jesus estão nas nossas mãos. Essa manhã, a caverna está aberta, a prisão está destruída. Sai para fora em nome de Jesus, sai de dentro da caverna, porque Deus tem missão para a tua vida. Sai de dentro da caverna, o Senhor te tira de dentro da caverna e muda a tua história financeira. O Senhor te tira dentro da caverna e muda a tua história espiritual, material. Deus escancara as portas para você essa manhã, porque Deus tem projeto na tua vida. A bênção de Deus está sobre a sua vida para você abençoar outras pessoas. A bênção que estava sobre Elias era uma bênção para abençoar alguém que não era crente. Azael não conhecia o Deus verdadeiro, mas Deus usou Elias para abençoar Azael. Deus está te ungindo essa manhã para você abençoar quem não é crente, para você ser bênção na vida de quem não é crente. Eliseu era profeta, mas Deus queria usar ele para abençoar um soldado que se tornaria rei, para fazer a diferença. Deus está te usando para abençoar soldados. Oh, Deus vai ungir você para ungir outros. Você vai ser instrumento para levantar reis. Soldados serão ungidos através da tua vida. Elias recebeu uma palavra profética para levantar outro profeta. Deus está te levantando para ser, aleluia, um abençoador de outros profetas. Deus vai usar outras pessoas através da tua vida. Deus te levantou para ser profeta. Deus vai usar a tua vida para levantar profeta. Deus te levantou para ser pastor, Deus vai te ungir para levantar outros pastores. Deus te ungiu para ser apóstolo, Deus vai te levantar para ungir outros apóstolos. Deus te ungiu para ser mestre, Deus vai te levantar para ungir outros mestres. Deus te ungiu para ser evangelista, Deus vai te usar para ser uma pessoa que vai levantar outros evangelistas. Deus te usou e te levantou para ser diácono. Deus vai te usar para levantar outros diáconos. Deus te levantou para ser líder de célula. Deus vai te usar para poder levantar outros líderes de célula. Deus te ungiu para ser discipulador. Deus vai te levantar para ungir e levantar outros discipuladores. Deus te chamou para ser uma pessoa abençoada. Deus está te levantando para abençoar outras pessoas. Em nome do Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou despedir cabeça apostólica.